chegava uma hora que acontecia de alguns momentos acabar o bagulho dos caras. Aí os caras rola aquele papo, e aí, quando não tem mais ninguém, não, pô, vamos fazer a interna, vamos comprar onde e tal. Eu, como já tinha as manhas da rua, sabia que no Leme eu conseguia. Tem um morro lá chamado Chapéu Mangueira. Aí eu falei assim, ó, se quiser eu faço um avião para vocês. Avião, para quem não sabe, é o intermediário. Pastor Luiz Leite, aí agora, entra no teatro e como é que você ingressa efetivamente no mundo da droga? Então, eu tinha que fazer a faxina, e como eu vim da Baixada, naquela época havia uma diferença muito grande entre as pessoas que moravam na Zona Norte e na Zona Sul, entendeu? Então, tudo para uma pessoa como eu, que morava na Baixada, era uma novidade aquilo, né? Teatro, luz, aquela coisa toda. Então, o que aconteceu? Eu fazia minha faxina e ficava sentado para assistir a peça. E eu percebia que os caras, antes de começar a peça, antes de começar o ensaio, eles apertavam baseado. Aí a galera começava a fumar ali, aí eu tô ali do lado. Chega uma hora que o baseado vinha na minha mão, e acontece isso mesmo, até porque existe uma ação do inimigo por trás disso. E eu, de forma muito, vamos dizer assim, inocente, eu sei que tem muita gente que não aceita, inocente, vai dar uma de inocente. Por incrível que pareça, é. E principalmente se tratando de uma história de, meu Deus do céu, 50 anos atrás, entendeu? Não é como hoje em dia, que você vê criança aí fumando maconha, cheirando brizola na rua Odara. Isso não existia naquela época. Então eu começava a fumar e tal. Aí chegava uma hora que acontecia de alguns momentos acabar o bagulho dos caras. Aí os caras rola aquele papo, e aí, quando não tem mais ninguém, não, pô, vamos fazer a interna, vamos comprar onde e tal. Eu, como já tinha as manhas da rua, sabia que no Leme eu conseguia. Tem um morro lá chamado Chapéu Mangueira. Aí eu falei assim, ó, se quiser eu faço um avião para vocês. Avião, para quem não sabe, é o intermediário entre o traficante e viciado. Aí eu fazia avião para os caras mandavam, então vai lá, então compra, fazia uma inteira, comprava. Chegava lá em cima tinha os cartuchos servidão, aí eu comprava, ele sabia o preço do cartucho, a galera sabia, só que antes eu já tinha a manha de endolar, de embrulhar, aí eu abria, capeava um pouquinho para mim, tirava um pouquinho para mim, né, de cada cartuchinho, já fazia a mutuquinha para mim, é o nome que se dava aos pacotes, mutuca, na época era esse nome. Eu chegava lá e entregava da rapaziada, na condição de fumar de graça. Mas eu já sabia que quando acabasse, se eu tivesse uma situação, e aí começou. Por isso que eu falo que, eu sei que muitas das vezes tem pessoas que acham fanatismo, mas a Bíblia diz que o diabo ele cega o teu entendimento para que você não veja o resplandecer da glória de Deus, entendeu? Eu, sem perceber, eu comecei a entrar num mundo que eu não tinha a mínima ideia de onde esse mundo poderia me levar. Como uma discussão dentro de casa. Muitas das vezes é melhor você se calar do que você dar legalidade ao inimigo através de uma discussão. Às vezes uma brincadeira besta, boba. Às vezes é uma besteira. Quantas pessoas se matam dentro de casa? Histórias absurdas a gente ouve por aí. Então eu comecei a comprar 5 butucas, 10 butucas, e o negócio começou a crescer. Aí o cara, na época, eu vou falar o nome que já não está mais entre nós, Perninha, que era controlava o tráfico lá, e falou, pô, Luiz, aí, tô vendo que tá subindo o morro aqui, cara, subindo aqui, descendo aqui várias vezes. Tu vai acabar rodando. Vou fazer uma parada contigo. Tu é um moleque maneiro, vou apostar em você. Vou deixar uma parada de 100 gramas contigo e tu vem acertar comigo aqui na sexta-feira. Eu não sabia, por mais que as pessoas não acreditem nisso, mas eu realmente, na época, eu não tinha a mínima ideia do que era mundo espiritual, do que era lutar contra o diabo. Eu não tinha essa ideia. Sabia que ele existia e que ele existe, mas não sabia dessas ações dele. Aí comecei a comprar 100 gramas, 200 gramas, aí já chegava lá, eu mesmo que servia a rapaziada, o negócio foi crescendo. Aí o cara começou a deixar na minha mão 1 quilo, aí já não vendia mais mutuca, já comecei a vender pacotinho de 100 gramas, que na hora de vender eu vendia um terror, o cara chegava para pegar, que eu já fiz o meu primeiro ponto de venda de droga da Prado Júnior, esquina com a Ministro Verde Castro. Quem está nos assistindo aí sabe de mim, eu me tornei um tremendo traficante naquela época ali, e aquilo ali começou a crescer. Aí eu comecei, cara, aí era 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos e tal, até eu conhecer a cocaína, que até então eu não traficava cocaína. Aí foi quando eu pulei para cocaína, e aí o negócio cresceu mesmo. Como eu disse aqui, através da palavra, o diabo ele te oferece os reinos do mundo, né? Para quê? Para que você se prostre, sabe? E você, eu sei pelo material que nós acabamos compartilhando, você sai desse
traficante começa a traficar pequenas quantidades e chega a uma relevância de, inclusive, fazer tráfico internacional. Você apareceu entrevistado pelo Pedro Bial, junto com Escadinha, com o Gordo Gregório, foi destaque nacional em vários contextos. Nós vamos, inclusive, mostrar alguns desses materiais que nós estamos conversando aqui. Nós temos algo impresso, temos algo que também vai entrar na nossa tela depois do nosso podcast. E aí, essa transição que você fala de um simples batedor de carteira, de um roubador de toca-fita, daqui a pouco ganha essa relevância muito rápido, quase sem você perceber. Eu costumo dizer que você, quando está vivendo à mercê do perigo, você não tem a mínima ideia do tempo cronos. Você está entendendo? Então, você não consegue calcular isso de tempo. É uma coisa que vai acontecendo, entendeu? A Bíblia diz que o diabo ele cega o teu entendimento. Então, você não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Você está fazendo, principalmente quando se trata de um cara que veio da rua. A pessoa não sabe. Às vezes você é abordado por uma pessoa que vem com má intenção para te pedir alguma coisa. Mas às vezes tem gente que vem te pedir, entender o que está realmente precisando. Eu cansei de passar por isso. Sabe, chegar às vezes ali na porta do Mabs ali, pedir alguma coisa para comer ali, os caras botar para correr, garçom vir pegar pelo braço, me jogar para o lado, é complicado. Sabe, você termina a noite com fome, você quer comer, não tem o que comer. Então eu ia para as latas de lixo, porque eu sabia que quando os bares iam fechando, eles vão jogar tudo dentro da lata do lixo. Aí ali é pedaço de pizza, pedaço de lasanha, bolinho, que cada dá uma dentada, não gosta, joga fora. Aí você chega no final da noite, você vai catando aquilo ali e vai comendo. Então isso tudo, isso vai te machucando por dentro, entendeu? É uma coisa que é muito difícil você lidar com isso. E a gente, hoje, como cristão, a gente sabe que existe uma ação do inimigo por trás disso. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Por isso que muitas das vezes um pai, uma mãe, às vezes não entende um filho por estar nas drogas, sabe, por estar no mundo, sabe, largado. Aí ele reage com violência, com raiva. Isso não presta, é um vagabundo, o cara já está sofrendo. Sabe, ainda ouve essas palavras, a tendência dele se perder é muito pior do que ele já está. Porque ele se revolta, cara. Tipo, cara, eu vou provar que não é isso. Eu também tenho o direito de me dar bem e tal. Ainda mais quando você está na rua, né? Imagina você sair de Queimados, né? Vamos botar aí, há 60 anos atrás, não vamos dizer, 50 e tantos anos atrás. Cara, Queimados não era nada, brother. Eu tive Queimados agora recente, Queimados era uma cidade enorme. Aquilo ali não era nada, né? Era trem, não tinha nem ônibus, para você ter ideia. Então, você quando chega, sabe, na Zona Sul, você é impactado com aquele visual, sabe, de Zona Sul, é uma loucura. Então, querendo ou não, você tem seus desejos, sabe, de ter uma televisão, você tem desejo, sabe, de comer um sanduíche. As pessoas, às vezes, não sabem o que é você estar com fome e chegar, às vezes, numa lanchonete, ficar vendo ali a pessoa comendo e você não poder comer. Cara, é brabo, é duro, é difícil, é muito difícil. Sei que tem muita gente que se aproveita, eu sei disso, mas eu posso afirmar que é difícil você lidar com isso, é difícil. E aí você tem duas alternativas, cara. Ou você se joga, ou então você fica à mercê das... E você lidou com essa dificuldade sem nenhuma rede de apoio, né? Porque Nada, você Bruno, sozinho, você tá louco, não tinha ninguém.